Olá a todos, meu nome é Avner, eu sou professor e sou advogado. A convite de Luciano Oliveira, eu venho aqui gravar esse pequeno vídeo em ocasião da homenagem dos 90 anos do nosso querido Cláudio, certo? Quando o Luciano me falou sobre esse convite, a primeira coisa que me ocorreu seria o porquê de eu estar aqui, já que eu não, assim como outros ilustres que eu imagino, outros ilustres como o Cláudio, né, que eu imagino que também devam falar sobre ele. O que me vem à mente é o Joaquim, grande amigo de Cláudio, a eterna professora Miriam, minha professora para sempre, também a maior divulgadora da obra de Cláudio, e Luciano se lembrou de mim. Então acredito que a primeira coisa que eu devo fazer é justificar de fato eu estar aqui, tendo essa honra de falar do nosso querido Cláudio, certo? Eu ouvi de Cláudio Souto pela primeira vez através de professora Miriam. Eu tive a honra e a grande sorte de, no primeiro período do curso de Direito, ela ter substituído um professor que havia se ausentado da casa. Então, tive a oportunidade de estudar com ela no primeiro período do curso de Direito e tê-la como minha guia, como minha orientadora também durante o mestrado. Então, foram por aí pouco mais de 7 anos onde eu tive esse grande privilégio de aprender sobre Cláudio com a professora Miriam. E nessa oportunidade, orientado por ela na monografia, eu escrevi a monografia do curso de Direito sobre Cláudio, e o mestrado não poderia deixar de ser também sobre Cláudio Souto, certo? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Mas o que me tocou em relação ao trabalho de Cláudio, né, a obra brilhante de Cláudio, a dificuldade que eu enfrentei durante todos esses anos para compreender o trabalho de Cláudio. Isso me fez perceber que essa dificuldade talvez não tenha sido só minha, mas seja uma dificuldade geral. Eu levei em torno de 5 anos até finalmente entender ou começar a entender um pouco as ideias de Cláudio. Veja, tamanha foi a minha dificuldade. E ao começar a entender a abrangência e a genialidade daquela obra a qual eu me deparava, muita coisa se abriu na minha mente. Tanto o trabalho que porventura eu pude desenvolver, como o desdobramento assim, paradigmático que é a aplicação do pensamento de Cláudio Souto. Paradigmático porque não é um trabalho comum, não é uma obra que explique fenômenos normais, mas é uma obra de base, é uma obra revolucionária que molda toda a perspectiva que se tem construído nos últimos séculos, desde a Idade Média até os dias atuais, daquilo que se entende por direito. Um exemplo que a gente pode ter sobre essa questão e essa magnitude do trabalho de Cláudio é que é o único trabalho, ao que me vem à memória, ao que eu tenha conhecimento, que resolve o problema escancarado pelo Tribunal de Nuremberg sobre a existência ou não do sistema jurídico na Alemanha nazista, baseado apenas no positivismo, na perspectiva positivista. Embora esse neopositivismo que absorve a força normativa dos princípios tente apresentar resposta a isso, mas ele ainda cai num vazio teórico, ainda lhe falta respaldo, certo? Não há uma concretude verificável das suas afirmações, mas apenas uma subjetividade generalizada. E como a obra de Cláudio ela resolve isso? Assim, a grande joia, o grande diamante da obra de Cláudio, sem dúvida, é o seu conceito de direito, certo? Esse sentido permanente de dever ser, orientado pelo conhecimento atualmente insuperável. E em que é que isso implica na questão da existência ou não de um sistema jurídico na Alemanha nazista? Veja, segundo o positivismo, não há como retirar o valor teórico que há, né, o respaldo que existe, a justificativa que existe sobre o sistema jurídico nazista. De fato,
estritamente positivista, não se pode dizer que a Alemanha nazista não teve um sistema jurídico. Mas pela perspectiva de Cláudio, partindo sobre o seu alicerce teórico, nós caímos em uma verificação que o positivismo não é capaz de fazer. Qual seja, o sentido permanente de dever ser. Esse ponto, que é o que mais chama a atenção, que mais se destaca aos olhos de quem se depara com o trabalho de Cláudio, é o que nós normalmente chamamos desse sentimento permanente, certo? O sentido permanente. A Alemanha nazista tinha um sentido permanente de dever ser? Sim, tinha. Mas aí é que vem uma segunda parte do conceito de Cláudio que escapa à atenção e que a mim também eu demorei muito tempo para compreender essa completude do seu trabalho, certo? O sentido permanente de dever ser orientado pelo conhecimento atualmente insuperável. O que é que isso significa? O conhecimento atualmente insuperável na Alemanha nazista, ele era manipulado e controlado pelo departamento de propaganda, por Goebbels. Então era um conhecimento, era uma informação, ou seja, o referencial de verdade que a Alemanha possuía, absolutamente artificial e mentiroso e distorcido. E com base nesse referencial mentiroso e distorcido, a população alemã foi levada a sustentar um sentimento de apoio, um sentimento permanente de dever ser que compactuava com o regime nazista. É interessante ver que quando as tropas americanas levam a população alemã a conhecer o interior dos campos de concentração, é visível a repulsa que essas pessoas demonstram sobre o que era ali praticado. Quando elas se deparam com a verdade de fato, elas mudam instantaneamente o sentimento de dever ser, o sentido permanente de dever ser, e consideram que aquilo não deve ser. Certo? Então, onde é que nós chegamos? Visto da perspectiva estritamente positivista, a Alemanha nazista teve um sistema jurídico, certo? Mas visto da perspectiva de Cláudio, ela nunca possuiu um sistema jurídico legítimo, tanto no período do auge do nazismo, quando a população o apoiou, ou mesmo depois. O que ela possuiu foi um período de artificialidade da legitimidade. A legitimidade, a justificativa que era dada ao regime, era artificialmente construída pelas mentiras produzidas por esse regime, ou seja, pelo departamento de propaganda nazista. Veja que maravilhoso, que fantástico. Através do pensamento de Cláudio, a revolução no pensamento jurídico pode ser feita de tal maneira que mesmo um problema que vem nos atormentando há décadas, ele se resolve facilmente através da aplicação de uma das teorias de Cláudio, talvez a sua mais conhecida, que é sobre o conceito de direito. Certo? Então, munido dessa compreensão, desse início de compreensão sobre o trabalho de Cláudio, eu comecei a desenvolver uma espécie de desdobramento, ou seja, do meu entendimento sobre a aplicação dessa teoria. O que é que ainda me estimulava? O que é que me tocava? Se o direito é esse sentido permanente de dever ser, orientado pelo conhecimento atualmente insuperável, como esse sentido se transforma em imperativos categóricos de conduta, ou seja, como esse sentido permanente se transforma em comandos de faça isso e não faça aquilo, como isso se transforma em leis. Certo? E foi movido por essa indagação que eu tive a grande oportunidade, né, de ter Cláudio como um avaliador da minha banca de mestrado e a honra de desenvolver um trabalho sobre essa temática que eu denominei legis gênese, ou seja, a origem das leis. Como as leis são formadas dentro das sociedades humanas com base
no pensamento de Cláudio Souto, com base na ideia de direito de Cláudio Souto. Tive a oportunidade de iniciar esse trabalho, que ainda padece de conclusão. Certo? Espero que a oportunidade surja e eu eventualmente venha conseguir concluí-lo. Cláudio teve a oportunidade de avaliar essa minha pequena contribuição e eu fiquei muito feliz em ter o meu herói da sociologia, né, a figura máxima teórica que eu me filio, tendo a honra, me dando esta honra de avaliar o meu pequeno trabalho. Certo? Então, foi assim que eu cheguei a Cláudio Souto, através das mãos angelicais de professora Miriam, a sua maior fã, de modo que eu me coloco como seu segundo maior fã, pois o posto da professora Miriam, quem a conhece, sabe que ele é indiscutivelmente dela, ela é a sua maior divulgadora, e através dela eu tive a oportunidade de conhecer esse grande gênio, e na minha opinião, a maior figura do direito dos últimos séculos, sem dúvida alguma. Mas como todo gênio, ele ainda padece de compreensão. Nós ainda falhamos com Cláudio porque ainda não compreendemos e aplicamos a sua obra, o que é perfeitamente compreensível dadas as nossas limitações. O próprio Einstein passou por volta de 3 anos apenas respondendo dúvidas dos físicos ao redor do mundo sobre a sua teoria após a publicação. Então, leva-se um tempo até que a genialidade dessas figuras seja compreendida e perpetuada, espalhada. Em relação a Cláudio, nós temos falhado bastante, mas eu ainda tenho muita esperança que essa falha venha a ser sanada e que o trabalho dele gere muito mais frutos do que essa pequena contribuição que eu fiz, que outros muito mais capacitados e brilhantes possam desenvolver outros trabalhos de maior peso, certo? Dito o como eu cheguei a Cláudio Souto, nesse processo de acompanhá-lo, ir a algumas de suas palestras, alguns lançamentos, eu tive a oportunidade também de levar a coleção de livros que eu, ao longo dos anos, consegui acumular sobre os trabalhos de Cláudio. E em relação a isso, foi que Luciano Oliveira me pediu que comentasse um episódio engraçado, quando de uma das oportunidades que eu levava para que Cláudio autografasse. Na primeira oportunidade, eu levei todos os livros de uma vez. E foram tantos que Cláudio só pôde assinar metade. E me pediu que numa segunda oportunidade levasse o restante para que ele assinasse, porque ele já estava ficando cansado. Certo? E nessa oportunidade, eu levei esse livro aqui, certo? Que é o trabalho de mestrado de Cláudio. Acho que aqui dá para ver. Né? Esse foi o seu trabalho de mestrado, com o provocativo título da irrealidade jurídico definitiva do direito natural, certo? O primeiro tomo foi publicado em 58 e o segundo tomo publicado em 60, certo? Veja que não é um livro pequeno, certo? E esse livro, ele tem muitas histórias curiosas, certo? Em relação a mim, foi essa oportunidade que eu tive de levar lá Cláudio, e quando o Cláudio se deparou com esse livro, ele me confidenciou que ele não tinha uma cópia desse livro, e me pediu, veja que afabilidade, ele me pediu que emprestasse, pois ele deixaria em testamento que o livro seria devolvido a mim. É evidente que eu não pude aceitar uma condição dessa e presenteei Cláudio com o seu livro, o que é algo absolutamente impensável, como um autor pode ser presenteado com o seu próprio livro. Mas aí isso me fez pensar que, embora eu possuísse o papel, a brochura, mas o livro não era meu, o livro era dele. Ele que o escreveu. Eu não poderia de forma alguma negar o que lhe pertencia, certo? O seu próprio trabalho. Eu era apenas um depositário. Posteriormente eu tive a oportunidade de adquirir mais uma cópia,
certo? E manter a minha própria edição, certo? Claro, devidamente autografada por Cláudio em uma outra oportunidade que eu tive de pedir, certo? Uma outra história curiosa sobre esse livro, talvez tenha sido por isso que o Luciano me pediu que falasse dele, foi que quando o Luciano iniciou o mestrado, Cláudio entregou esse livro para que ele lesse. E a reação dele foi tomar um susto. Ele, meu Deus do céu, eu vou ler um livro daquele tamanho sobre um assunto que não me apetece. E nesse momento foi que Luciano viu que, olha, a sociologia teórica de Cláudio muito me agrada, assim, muito me provoca respeito e admiração, mas não é a minha sociologia, certo? De fato, se pode ver perfeitamente que a sociologia de Luciano é uma sociologia aplicada, é uma sociologia prática. E a sociologia de Cláudio é uma sociologia básica, é uma sociologia que produz conhecimento científico de base, certo? Que é a sociologia que me conquistou também. Certo? A sociologia básica, uma sociologia de produzir conhecimento referencial. Então, essa é um pequeno relato que eu tenho a dar sobre Cláudio. A minha inicial dificuldade em compreendê-lo e a paciência inesgotável da professora Miriam em me explicar, certo? Vejam que foram por volta de 5 anos de paciência estudando e sendo acompanhado por ela até que finalmente eu pudesse iniciar a compreensão sobre a abrangência e a profundidade da obra de Cláudio, para que daí tivesse a oportunidade de desenvolver um trabalho tendo como referência as contribuições de Cláudio. Isso me fez perceber também e entender a dificuldade que as pessoas têm em entender a obra de Cláudio, para que daí possam aplicá-la. E ela ainda padece dessa nossa dívida de estudá-la com mais profundidade e entendê-la com mais profundidade, certo? Essa pequena experiência, nesse pequeno episódio que eu tive em apresentar o livro a Cláudio, ter a oportunidade de unir novamente, né, o filho ao seu criador, já que Cláudio não possuía mais uma edição de sua própria obra, e a experiência também que Luciano me confidenciou que ele teve com esse livro, certo? Em geral, eu acredito que das definições que a gente pode trazer de Cláudio, além dessa pessoa magnífica que ele é, de um ser humano fantástico e de um gênio, certo? Se há uma pessoa que na minha vida eu tive a oportunidade de conhecer, que incorpora essa ideia de gênio, é Cláudio, por sua humildade e por seu brilho, certo? Por sua capacidade. E aqui me vêm algumas imagens que eu acho que encaixam muito bem com ele. Para mim, Cláudio, ele se enquadra muito bem com o índio descrito por Caetano em sua música, certo? Todas as características e os adjetivos que Caetano traz me parecem casar muito bem com Cláudio, aquele índio que nascerá no coração da América do Sul, certo? Tranquilo e infalível como Bruce Lee, impávido como Muhammad Ali, certo? Acho que tudo isso diz muito, se encaixa muito bem com Cláudio. Quem teve a oportunidade de conviver com ele, de vê-lo de perto, de ouvi-lo, essa imagem, sem dúvida nenhuma, é uma que o descreve. Tranquilo e infalível, sem dúvida nenhuma, é Cláudio. E a humildade que resplandece nas suas ações, como me parece, me lembra muito o alienista, não a parte da loucura que o acomete, mas a humildade que é percebida pelo padre quando o alienista não consegue se ver como alguém perfeito. Ele não é possível, eu devo ter algum defeito. E o padre sentencia: se você não consegue reconhecer que não tem defeitos, é porque tem uma qualidade que só vem a aumentar, que só vem a evidenciar as outras qualidades, que é a humildade, certo? Então é essa característica de uma humildade, de uma simplicidade, de uma genialidade, tanto do índio descrito por Caetano, como
em parte do alienista descrito pelo Machado de Assis, tudo isso resume bem o Cláudio Souto. Além, é claro, de aqui nos trazer um lembrete da dívida que nós ainda temos para com a sua obra, de compreendê-la e de desenvolvê-la. Isso é um compromisso pelo bem de toda a nossa civilização. Tamanha é a genialidade e o caráter revolucionário que carrega a obra de Cláudio. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, e até o momento eu não pude ser convencido do contrário. Agradeço o convite de Luciano, o convite de Arthur Stanford, que me foi repassado por Luciano, e essa honra que é poder falar um pouco dessa figura fantástica, desse ser humano incrível e genial que é Cláudio Souto. Muito obrigado.